Bom, E tá certo. Eles alegaram que, tipo assim, eles colocaram que era como um dos requisitos, entendeu? Mas se você ler a pergunta, parece uma afirmação e não uma condição, assim, uma condicional aberta. o Rodolfo está falando com alguém. Bom, boa noite. Depois a gente faz uma edição aí, vai fazer normal. Tá todo mundo de canal aberto. A gente está começando hoje uma proposta que ela faz parte do Grudez, que é o grupo Lucidez. Por que faz parte? Hoje a gente vai fazer um estudo. São 4 semanas de estudo e depois nós vamos parar para ver o saldo disso e como nós vamos localizar esse estudo específico do controle da inteligência emocional. Né? É uma inteligência. Nós temos várias inteligências. E a gente vai estar discutindo essa específica, né, junto com algumas outras que fazem parte, que no fim das contas é uma das mais descontroladas que nós temos, que nós não estudamos, que nós não pesquisamos, que nós não nos aprofundamos no decorrer da vida. Nossos pais não fizeram, nossos avós não fizeram, quem fizeram guerras no planeta não fizeram. Então nós temos pouco controle nesse aspecto. Isso envolve muita coisa. O Grudez, que é o grupo Lucidez, ele tem por função discutir assuntos como esse, mas não só esses. Qualquer coisa que nos mudem a forma de compreender as coisas, o jeito de que a gente enxerga a vida, a forma como você pode melhorar a sua percepção do mundo, inclusive melhorando a sua consciência, a sua autovivência projetiva. Ele busca esse estudo. Isso incluía o estado de equilíbrio emocional. Como eu não estou podendo participar do Grudez, né, eu não queria mexer no horário que estava predeterminado, então eu pensei em fazer um estudo que é muito sério. Nós vemos a carência disso. Nós vamos ver vários pontos aqui. Inclusive vai ser muito legal porque vocês vão poder, tipo, não é igreja, claro, ninguém vai chegar aqui, né, mas vai ter depoimentos, vai ter de dificuldades que são naturais em um. É importante, são alguns fatores importantes nesse projeto. Ele está sendo gravado, não é só para. No momento aqui na sala, nós temos 43 pessoas, mas a gente sabe que muitas pessoas vão vir aí fora. Então, tentar fazer colocações tranquilas pode libertar o verbo sem se preocupar. A gente tem que quebrar essa religiosidade, esse estudo do moral só para religião, não é só religioso. Ele é um estudo que repercute no seu estado interno. Se você não é bem moralmente, você não consegue fazer várias coisas, inclusive a sensação interna sua própria como pessoa não vai bem. Você não vai bem em quase nada se você não tem esse equilíbrio emocional e o andamento moral, que é uma consequência que só faz bem. Independente dessa coisa de Jesus, de Buda, de Krishna, de karma, a repercussão para você mesmo, simples, em pequena escala. Independente de você pensar que depois de morrer vai ter uma. Ó, conforme o pessoal. Fica ligado aí quem tá trabalhando aqui. Quem foi aqui? Eu acho que foi o Ronaldo, né? Se alguém for tendo problema de microfone, vai dando mute numa boa. Depois a gente vai liberando, como o Fred É o agora. Fred. Vai dando mute e a gente vai testando com calma. Aí, quando vocês forem, coloquem, perguntem, discutam, coloquem ideias, pontos, mas sempre pensando que a gente está falando de emoção. E isso envolve muita coisa. Então, às vezes você tem uma visão específica, coloque essa visão de uma forma legal, mas sempre preocupado com quem vai estar ouvindo. Há uma responsabilidade nas palavras colocadas, porque a gente sabe que não sabe onde vai estar chegando, como vai estar chegando, para quem vai estar chegando. Eu vou começar simples, né? Eu próprio, por que houve a necessidade da criação desse grupo. Ah, Nesse decorrer, além do estudo projetivo, no estudo da abertura da lucidez, da melhora interna, digamos assim, da forma de enxergar diferente, o projetor ele tem uma visão diferente, né? A pessoa que sai do corpo, que é o assunto que nos puxa aqui para, ela tem uma visão da vida diferente. E não estou falando de um projetor que sai todo dia, mas um cara que só teve uma catalepsia, que sente uma diferença, ou que já viu seu corpo deitado, ele já todos os livros que leu não é mais forte que aquela experiência para ele. Aquilo muda a forma dele enxergar. E conforme ele vai vivendo isso, isso vai se tornando uma constante.
Ele, apesar de ele precisar de verdade, tá sempre alterando e tendo experiências para isso é como se fosse algo que se alimente sempre, ele vai mudando. Só que a gente percebe dentro do âmbito da projeção, que a gente vai partir para campos maiores também, que quando você não está bem emocionalmente, na verdade, você não faz nada bem, né? Nada. Mas para projeção, você sente isso muito forte. Quem sente aquela angústia, aquela sensação que a gente sente, a gente vai estudar ela, a gente vai discutir isso. Por que não correr disso? Porque a maioria das pessoas querem correr. Se sentem mal, ficam desesperadas, não estão acostumadas, inclusive, a se sentir mal, porque a sensação é pesada às vezes, não perguntam por que estão se sentindo mal, mas e o que acontece? A pessoa, quando começa a sentir essas coisas e sai do corpo, que acontece, no que é um projetor, por exemplo, eu falo de experiência pessoal, o caso de uma culpa, é uma coisa realmente pesada. Você enxerga de frente o que você é. Mais do que isso, você acessa de forma muito forte o subconsciente, mais do que um sonho. Um sonho, às vezes, você acorda chorando, pesado. Na projeção, você enxerga claramente isso, e não é legal. E dentro disso, a preocupação foi como fazer para melhorar isso? Como é que eu posso fazer para que a gente não aprenda a conviver com coisas que não tem como correr? As emoções mais densas. Como é que a gente faz para conviver num mundo onde a gente não aprendeu a passar por relacionamento, a gente não aprendeu a conviver um com os outros, a gente não aprendeu... E qual é o princípio que faz com que você consiga isso? Aí que vem a discussão. A gente tem que vir fazendo isso desde criança. Vocês não vão sair daqui hoje preparados e animados e grandes heróis do interior, nem eu, nem vocês. Mas a gente vai começar a discutir pontos que a gente nunca fez dessa forma. Eu tenho certeza disso. Sempre que você se viu desequilibrado, que você se viu pesado, você não entendia bem o processo, só parecia que faltava ar, havia uma grande angústia, né, aquela coisa pesada que acontece, e qual é o princípio disso? A gente vai andando meio que no escuro, como se fosse cego mesmo, acabado. Ninguém está pronto para isso. A gente só está pronto para ganhar dinheiro. E olhe lá que nem isso a gente tem, né? Aos poucos que tem, né, conseguiram ainda dentro disso, tem uma grande força, se você for enxergar ali dentro, tem algum ponto emocional dele que chega a ser frio às vezes para poder conseguir aquilo, às vezes não do jeito correto, né? A gente só foi preparado para ser, entre aspas, ter um status, ter uma certa preparação para a vida, mas para emoção não. Na escola ninguém disse que você poderia, olha, você vai crescer, amigo, você pode ser corno, você sabe disso, desculpe o termo, mas é verdade, né? Você está pronto para isso? Só, ninguém disse, quando você era pequeno, que teu pai e tua mãe podiam morrer. Ou que você, às vezes, não tinha um pai, o amiguinho do lado já não tinha, né? Ninguém mostrou claramente que a vida, às vezes, podia, enquanto um não tinha um braço, o outro podia ficar doente. Ninguém nos preparou para isso. A única coisa que fala, não pode ter preconceito. Por que não pode? Por qual princípio que faz com que a gente não possa determinar? Porque não adianta só proibir, né? Tem que ter uma lógica, um porquê, que é o diferencial disso. E essa é uma inteligência pouco usada. É impressionante. Vocês devem ser... não estou falando da rua só não, mas dentro de casa, né? Eu vou fazer uma coisa simples. Seria legal se tivesse uma forma, né, a gente mostrar aqui que as reações das pessoas que não está sendo filmado, isso só está em áudio. Mas a gente tem dificuldade dentro de casa. Eu vou fazer uma pergunta simples para vocês. Só precisa falar eu, certo? Quem está com o microfone. Quem hoje, dentro de casa, não na rua, ficou nervoso e desequilibrou emocionalmente só dentro de casa com alguém? Eu. Pois é, eu também, cara. Até tu? Né, por que não? Né? Até tu, Bruno. Como a gente fala sempre, eu também sou ser humano, né? O que eu tô falando como é difícil. Que diabo é isso que a gente tá? Você sabe fazer contas de cabeça para baixo. Você tem controle de todos os aspectos da sua empresa, do trabalho que você tem. Às vezes é até dito como um cara muito inteligente, que passa nos melhores concursos, né? Que decora tudo. Mas por que diabo você não controla se alguém tocar no seu calo, sabe? Naquele ponto, o que acontece com a gente que
que a gente não consegue não ficar nervoso, né? Não se perder. Você percebeu que quando a gente está nervoso a gente fica mais burro? Você percebe que está nervoso, percebe que está errado e não tem controle disso? É uma coisa impressionante. Você sabe, é feio inclusive a reação. Você olha para você, às vezes acontece, fala, que desgraça é essa que eu estou fazendo aqui? De um negócio, é impressionante, é justamente a parte instintiva. É por isso que seria importante, mais para frente, a gente tem um embasamento psicológico também, de pessoas mesmo que estudaram, que, por favor, quem estudou psicologia, nos ajudem, que o tempo todo há muita informação a ser falada, né? De estar participando com a gente. Eu sei que o estudo psicológico científico, ele é interessante, que apesar de a gente estar avançando, o mundo está avançando, moralmente parece que o homem está entrando num caos, né? Porque antigamente a gente não tinha tanta repreensão. Havia, claro, mas eram para coisas mais, digamos, densas, não para qualquer coisa. Hoje em dia, se você molhar a calçada, como a Rose deu um exemplo, você está molhando a calçada ali, só para poder... Antigamente as pessoas molhavam a calçada, ela falou, né? Para poder abaixar a poeira da rua. Isso já é inconsequente, se você fizer isso, está gastando água, né? Você já está repercutindo. A cobrança é muito forte no homem hoje, né? Atitudes que ele não consegue fazer. A gente se esforça, é um horror. Às vezes você está ali se doendo por dentro, tem que ir para o trabalho, não estava pronto, ou está com aquela pessoa que você não... Tem que se fingir ser educado. Nos fóruns, por exemplo. Você está discutindo um assunto que o cara foi de ponto que você não concorda. Aí ele, às vezes, foi um pouco mais rude. Aquilo transforma a pessoa, o coração bate diferente. Quais são os princípios que fazem com que a gente haja dessa forma? Né? Que a gente não tenha controle disso. Isso são assuntos que a gente vai estudar hoje. Isso envolve totalmente moral. Porque se você estudar o campo emocional, para que eu vou me equilibrar? Você vai pensar, se um miserável vai estar me fazendo mal, né? A reação simples é fato. Se mexeu comigo, eu retorno. Não tem conversa. E aí, Saulo? Posso dar só um toque aí, Saulo? Eu tô... Quem falaram não entendi. Falou Gustavo, mas que... Fui eu, cara. O Ron também. Pode, vamos batendo papo aí. Tô abrindo questionamentos iniciais só pra gente ter noção do que a gente vai falar hoje. Ô, Salão, deu pra ouvir tranquilo, cara? Tá bom. Tá dando perfeito. Pra mim, né? Opa, valeu aí. Era realmente no playback. Então, enfim, esses são questionamentos, né? Por que você... A pergunta que eu faço a vocês... São alguns pontos que eu enxergo quando eu estou trabalhando isso também. Eu também fico nervoso. É muito difícil, não é fácil. Além de você próprio, às vezes tem influência muito forte, energética. A influência é isso também que mora uma coisa que o ser humano hoje está cego para isso. Nós vivemos sempre achando, e desculpe, não tem como não colocar isso. Vai parecer espiritual, mas é mesmo espiritual. A gente vive achando que Os nossos amiguinhos fofos. Exato, que a gente está andando a desdará. Está aqui assim, né? Que claro que o nervosismo é de cada um, né? Você repercute, aquilo pode até se amplificar, mas é nosso. Nós entramos na faixa, nós temos emoções, não dá para correr dela. Tem que aprender a conviver com ela. Primeira coisa, identificar que tipo de emoção você está tendo naquele momento, né? Ou os indícios que podem te levar a isso. Você começa a perceber e conviver com isso. Isso é um trabalho de conta-gotas, sabe? É um trabalho que precisa ser feito. Mas o princípio não é fazer na cega. Fazer porque... Por que fazer? Não é fazer porque eu vou desencarnar e vou para o céu. Ou porque os meus amparadores vão me admirar. Não é esse o princípio. É porque o seu controle é como se fosse um herói, cara. É um poder que poucas pessoas têm. Você vai conhecer milhares de pessoas. Hoje eu falaria para você, se eu fosse escolher um cara super intelectual para ficar, ou um cara equilibrado emocionalmente, eu preferia o equilibrado para ficar perto. Tenta morar com esse cara desequilibrado e totalmente inteligente para você ver o que acontece. Faz assim. Um cara super inteligente, uma pessoa, uma mulher, casa com ela para você ver. E vai morar. E desequilibrado emocionalmente. Para você ver. Aí é bom.
Aí é bomba, viu? Fala. Eu acho, Saulo, a questão inicial aí, a gente poderia até fazer a questão de um mapeamento mesmo, né? Mapeamento da inteligência emocional. O que você acha? É justo. Eu acho que há vários pontos, né, de que a gente pode discutir. E eu acho que vai abrir, esse é só o primeiro dia. A gente está apresentando, né, o mais ou menos assim, o que nós vamos discutir aqui. Esse assunto de hoje aqui. Se você pegar a psicologia inteira, é isso que ela estuda. Praticamente a inteligência emocional, ela está abrangendo praticamente toda a psicologia. Se a gente parar para pensar. E mais do que isso, a psicologia para no aspecto físico, né? A gente entra no espiritual também, que acaba fazendo parte. Mas pode. Eu posso dar Saulo, uma mas um ambiente gancho? também que a gente. O Opa, cortei ambiente que a alguém. gente fica também interfere pra caramba, cara. Por Sim. exemplo, lá no meu trabalho, é um exemplo forte disso. Né? Cada um tem sua mentalidade e acaba influenciando, por mais calmo que você seja, tenta ter lucidez, mas chega um momento que acaba fundindo aquilo tudo na sua cabeça e acaba perdendo um pouco as estribeiras mesmo. Mas é aí que entra o sentido da observação. É aí que vai fazer. O que vai fazer a diferença, eu não estou falando, e em hora nenhuma a gente vai fazer isso, que não vão existir emoções e que elas vão deixar de existir quando você, pelo contrário. Inclusive, se você não tomar cuidado, você fica com a sensação de injustiça. Porque você se torna uma pessoa muito legal, que acaba tendo... Por que você tem que ter calma? Qual é o princípio que faz... o que uma pessoa perde? Quais são os atributos que mostram? Cara, você tem noção do poder de uma pessoa? Não estou falando fria. Mas o poder positivo, eu falo. De observação, da lucidez de uma pessoa equilibrada de verdade emocionalmente falando, que controla as suas inteligências, consegue administrar o que ele sente, porque o vento que bate para você é o mesmo que bate para qualquer outra pessoa. O vento bate, mas ele administra aquilo que vem. Ele reconhece o que está chegando. Ele se prepara para isso. O que acontece, Ulisses? A dificuldade que você vivencia no seu trabalho é a mesma que todo mundo está passando no mundo. Falta de preparação. Você não foi preparado para isso. Você só foi preparado para fazer a função que você faz lá, Ulisses. Entrar, trabalhar e pegar teu salário. E olhe lá. Né? Que nem para esse direito a gente está muito preparado no Brasil. Pode dar só um gancho aí, Saulo? Claro, manda brasa. Ô, galera, é o seguinte. Eu tava vendo eu gosto de colocar as coisas assim com uma certa associação, né? E eu não tava achando quando eu vi os primeiros áudios e tudo. E comecei a associar com a dos chakras, né? Porque eu vi um vídeo do Moisés Ezagui. Eu achei bem bacana que ele fala o nível de consciência que a gente tá, né? Ativado muito no chakra básico. E eu fui observando isso, sim, na minha personalidade, nas minhas atitudes. E o chakra básico está relacionado com o instinto, né? Verdade. Na verdade, é o nível de consciência e equilíbrio que nós carregamos faz com que nós fiquemos, digamos, com chakras mais baixos, digamos, mais ativos. É natural. É repercussão justamente do nível consciencial. Isso incluindo o processo intelectual. Né? Quem tiver pode dormir ouvindo, pode sair, fique à vontade, não tem problema aqui, isso aqui está gravado, sinta-se à vontade, a gente vai... É um assunto para se sentir com calma, né? Tem uma vida para fazer. Então, a questão a gente está meio como uns macaquinhos assim adestrados, que a gente aprendeu a atravessar a rua e qualquer coisa a gente ativa só esse lado emocional, né? Só o emocional, digamos, né? E não raciocinamos. E tudo vai para o contexto de a gente explodir e às vezes a gente nem percebe, né? Às vezes você sente que está com raiva, passa alguns segundos que você percebe, poxa, eu li muita coisa, mas na hora de eu praticar, olha para você ver, veio de forma espontânea. Então acho que é um treinamento um pouco, né? É total treinamento, mas é absolutamente treinamento. Nós não somos treinados para isso. Nós não temos nenhuma preparação para isso. A gente, por exemplo, você não está preparado para... É como se você olhasse as pessoas e tivesse totalmente cego.
Inclusive, incluindo, eu não estou falando de conhecer a si mesmo somente. É do que o mundo que nós estamos vivendo, como nós estamos vivendo, onde nós estamos passando, quem são as pessoas que estão do seu lado nesse momento, sabe? Quais são, por exemplo, você chega num ambiente, digamos que você esteja equilibrado internamente, naquele momento, né? Porque nosso equilíbrio aqui ele é relativo. Você pode estar agora, mas não sabe se vai estar daqui a pouco. As influências externas podem mudar você a qualquer momento, porque você é como se fosse um pavio de pólvora. Nós somos, né? Pouco controle. Se chegar o risco certo no lugar certo, já era. Pega fogo. A gente pode até não ter um controle, mas você muda. Eu não estou falando que não vão ter mudanças que vão ser impossíveis, que você vai conseguir controlar. Vai ter umas que não dá. Mas tem as mais normais, digamos, que você pode começar a não controlar. Mas o estudo, a tarefa que a gente vai fazer inicial de hoje em diante é simples. Não é tentar controlar, que ninguém aqui é Hulk, né? Hulk, apesar que não controla nada, o exemplo foi horrível, mas digamos, ninguém aqui é um X-Men, digamos, né? Professor Xavier. É você identificar, fazer a seguinte questão. O que você está sentindo? É perceber o que você está sentindo, sabe? Isso vai acontecer, é a percepção e não correr disso. Olha que interessante. Você vai sentir a emoção, entender o que você está sentindo, escrever ela, se for o caso, faz um diáriozinho, ó. Senti por esse motivo, ou não tinha motivo. Por que isso é interessante? Que você vai conseguir identificar quais são os fatores que fazem aquilo, qual é a causa, e se não tem causa, então peraí. Se não tem uma causa lógica, por que você está sentindo culpa? Porque o assédio chega como culpa, não sei se vocês sabem disso. É uma culpa que é uma sensação de ter feito uma coisa errada, porque eles jogam na nossa cara isso. É a forma de derrubar a gente. Isso eu estou falando, o assédio pode vir de pessoa também, pode vir de ambiente. O assédio não pode vir só de espírito, pode vir de um espírito que botou uma energia no ambiente para você entrar lá e sentir, ou de uma pessoa que está muito tempo naquele ambiente pensando coisas ruins, e você tem que identificar, isso é meu? Peraí, realmente, eu faltei à faculdade, pode ser a coisa mais besta do mundo, né? Eu falei uma besteira, eu não mandei um dinheiro para minha mãe, eu sei lá, sabe? Eu tô devendo na esquina, eu deixei de me cuidar, eu não cuidei daquilo que precisava cuidar. Então, você identificar o que está acontecendo. Poxa, eu tô sentindo um aperto no peito. Não corra dele. Não tô falando para você também falar que gostoso esse aperto, que o bicho é ruim, né? Mas é horrível. Mas por que esse aperto está acontecendo? Isso eu vou dizer. Por que isso é a parte mais importante desse estudo? A tarefa da gente, nessas 4 semanas, que vão anteceder a decisão se a gente vai continuar com o grupo separado por mais tempo, porque esse grupo pertence ao Grudez, que é o grupo Lucidez. Isso envolve muito a lucidez. Né? Olha o que a gente está fazendo. A gente está criando a inteligência da percepção da emoção. Você não está acostumado a perceber as emoções. A gente só está acostumado a ir na crença. Você vai vivendo Nós vivemos na crença emocional. E ela vai dar merda. Porque você nunca vai ter... Oi, fala, Gustavo. Rapidão aqui, só encaixando aqui no que você ia falar. Tipo, eu fiquei imaginando assim, né? As pessoas mais ou menos que sofrem muito com isso, tipo, com essas emoções fortes. Tipo, no momento que elas vão procurar ajuda, tipo, um psicólogo, um especialista. E raramente nessa área, acho um especialista bem forte que pode ajudar essa pessoa, né? Porque, tipo, os especialistas vão mais além do que os psicólogos normais. Pois é. E a ideia, Gustavo, é dentro dessa coisa do estudo, da percepção, de você ser um pequeno especialista. É um início. Qual é o início? Dá para você controlar as emoções? Não, peraí. Calma. Mas dá para começar a perceber o que é isso e qual é a origem. Bom, eu estou sentindo o que aqui agora? É o quê? É vaidade? Sem problema, a gente tem que ter... Desculpa, Fala, Druid. só uma coisinha. Isso é basicamente autoconhecimento, né? Você saber o que você sente, né? O que está dentro de você, basicamente isso, né? Primeiro, exato, você precisa identificar. Identificar qual é o sentimento que você está tendo e qual a origem dele, por que ele está acontecendo. Se não tiver uma origem específica, ótimo. Sinal que a gente tem que ter uma preocupação à parte aí.
Pode ter uma influência, pode ser um problema químico, pode ser, né? Porque está caindo muito fácil, mas mesmo assim, se for um problema químico, alguma coisa repercute nisso de algum jeito que faz com que você sinta uma certa tristeza repentina. Não tem por que eu estar triste, de repente cai. É preciso escrever, mas de uma forma legal. E mais ainda, não correr, mas não quer dizer curtir aquilo. Você vai solicitar ajuda, você vai fazer isso. Mas a primeira coisa é entender. A gente está muito profundo Deixa eu te cortar. Fala, corta. Vou citar um exemplo meu, né? Eu tenho utilizado muito por exemplo, discuto com alguém no trabalho, de certa forma, ou com a namorada. Eu tenho me calado, parado para pensar, corto o primeiro pensamento e falo, por que eu estou com esse pensamento? Por que eu estou brigando? É uma briga válida, que realmente há algo a se discutir? Entendeu? Eu tenho feito dessa forma, pelo menos tem funcionado bastante. Isso causa uma coisa muito bacana, né? Isso vai o questionamento e a tentativa de trazer a inteligência emocional para frente. É como se você pegasse tudo que você sabe é importante. O conhecimento não é perdido. É fundamental continuar estudando, inclusive. Mas você precisa de uma rédea nisso tudo. É isso que a gente está tentando fazer. Não adianta nada você ser uma cultura ambulante que ninguém pode xingar a tua mãe, sabe? Você vira um cabeção. Começa a gritar, começa a explodir, começa a suar, o coração bate desalinho, acabou a inteligência. Na verdade, se você parar para pensar, o cara com equilíbrio emocional, ele pode ser um verdadeiro capeta. Porque ele põe as pessoas na mão dele, se ele quiser. Claro que ele não vai fazer uso, é por isso que existe o estudo moral. Mas se você for uma pessoa... Não estou falando de frio, de um cara louco, de um psicopata. Estou falando de uma pessoa equilibrada mesmo. Uma pessoa... Ele consegue... Você vai conseguir... E mais interessante é isso. Vocês vão ficar abismados. Não agora. Mas com a quantidade... É porque eu venho pesquisando. Isso é muito difícil, né? Eu venho pesquisando para poder melhorar minhas projeções. Melhorar... Por que eu fiz isso? Porque eu percebi que isso mexia muito nas minhas projeções. Os caras jogavam na cara, eles jogam na cara da gente. E não é fraco não, viu? Eles botam para quebrar. E eles botam para quebrar em cima da culpa. Muito ligado com a culpa. Não quer dizer que você não vai fazer disso uma limpeza sempre, para você estar sempre errando e se desculpando. Não, tenta não fazer mais assim. Por que você não vai fazer? Quando você vai dormir, ou quando você se acalma, que para, se você não está conseguindo fazer isso bem, há vários princípios que podem estar acontecendo ali. Mas independente desse tudo, você batalha muito para poder, quando sentar e quando deitar, sentir-se bem. Por que você não vai mais cair em desalinho, ou brigar com o cara do trabalho, ou discutir com a esposa? Porque você não vai perder o maior bem que você pode ter, cara. Que é essa tranquilidade de consciência e você sentar. Isso você não vai conseguir do dia para a noite, mas isso é uma iluminaçãozinha. Você é como se estivesse acendendo aos poucos. É uma chama e que vai esquentando você por dentro. Ela vai criando uma repercussão dentro de você, que você vai falar, meu amigo, tu pode fazer o que você quiser. E até botar a arma na minha cabeça, pisar no meu pé, mas eu não vou entrar na tua, porque eu tenho uma coisa para cuidar. Que isso não tem dinheiro que pague. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, você não vai conseguir conquistar isso. A não ser trilhando esse caminho que a gente vai tentar agora. É um estudo profundo. Então, eu vou parar de falar agora. Então, o estudo da tarefa é simples. A gente já temos meia hora de grupo, vou parar para todo mundo falar um pouquinho. A tarefa é todo mundo tentar, essa semana, anotar para quê? A gente vai criar um fórum, um lugar para todo mundo ir lá e escrever suas tentativas. O pessoal do grupo. A gente vai fazer eu não sei como é que vai ser ainda, onde vai ser. Vai ser um grupo no Facebook à parte. A gente vai ver. Para que você fale, essa semana tive isso, percebi, sem vergonha na cara. Todo mundo safado mesmo, porque a vida é muito curta para ter vergonha na cara, sabe? Descarado, botar na cara na frente, acreditar que isso é normal, ninguém vai estar ali te julgando, porque se o cara tem uma... Não precisa ser explícito também. Se for uma coisa mais séria, não precisa ser explícito. Mas, eu tive essa dificuldade de perceber ser ego. O que eu fiz? O meu coração bateu em desalinho, percebi, anotei e tentei controlar. Quer dizer, pelo menos eu percebi o que foi isso. Eu percebi
que poderia ter sido mais nesse ponto. E isso me atinge muito. Eu não consigo me controlar quando, sei lá, minha namorada diz pra mim X ou Y, quando minha mãe manda eu tomar banho. Eu não gosto de banho, né? Mas, então, por mais simples que possa parecer, todo mundo começar a colocar adiante essas opções. Isso vai causar aos poucos a percepção da emoção. E não corra da sensação. Aí que vira o cientista de si mesmo. Que desgraça é essa que eu estou sentindo no meu peito? De onde está vindo essa angústia, sabe? Esse peso é meu, essa miséria? É importante entrar em contato com a gente. Porque isso vai fazer você... Quem sente angústia de vez em quando, que não sabe de onde vem e, tem e sente uma certa agonia, tenta correr de todo jeito? Todo mundo, né? Todo mundo sente isso. Todo mundo... Não tem como... Por que você está sentindo essa angústia? Já se perguntou? Da origem dela qual é? Há uma sensação? Há alguma coisa? Aí dentro disso a gente vai se ajudar. Porque a gente vai perceber o seguinte, ó, você pode criar ajuda, pode buscar ajuda aqui e ali, pode... não quer dizer que a gente não vai conseguir sozinho, né? Nem sempre. Mas a gente está aqui para se ajudar. E mais do que isso, todos juntos vamos fazer uma base de estudo. É como se você tivesse... É um grupo que está se preparando para a percepção das emoções. Com isso, você vai aprender aos poucos a administrar ela. Administrar não é ser frio. Tem gente que vai falar, não é isso. É aprender a conviver com essas sensações sem se perder. Você vai sentir a mesma tapa na cara que sentia antes, porque o tapa é o mesmo tapa. Mas a forma como você vai administrar ele vai ser diferente. Parei aqui. Salão, é aquela velha coisa, né? Tipo, se auto-questionar e procurar as respostas que vai dentro de você, né? Tipo, não ficar dependendo de uma pessoa para tal resposta, mas se ficar se perguntando, questionando sempre. Bom, quem quer falar também, por exemplo, uma pessoa chegar para você, tem gente que é carente, necessidade de atenção. Eu me sinto só. Tem gente que sente solidão. Tem muita coisa para a gente ser falada aí, né? Então, tem muitos pontos que parece que o que é fácil para um, não necessariamente é para o outro. Então, por isso, quando você enxergar, inclusive você vai julgar menos. Porque quando você começar a equilibrar aquele ponto, toma muito cuidado para não se sentir superior, porque você não é. Porque se você, em um ponto específico, se você realmente sofreu aquilo, você não vai ser superior. Porque se você se sentir superior, é sinal que você ainda vai ter que tomar porrada da vida. Para aprender que certos caminhos precisam ser trilhados. Pode falar. Se você me permite, uma vez eu dizia o seguinte, que na verdade, quando a gente sente alguma coisa ruim, a primeira coisa que a gente tem que fazer, e isso eu dizia até para as pessoas que andavam comigo e tal, que eu me sentia melhor quando eu parava, admitia para mim mesmo, tipo, por exemplo, caraca, o que eu tô sentindo é ciúmes. Aí depois que você percebe que você, ou seja, quando você admite, então você passa a ter como se fosse uma defesa, como se fosse uma consciência melhor daquilo. Deve ser, bom, como eu estou sentindo ciúmes, ou como estou sentindo raiva, agora está na hora de fazer alguma coisa. É verdade, é verdade. É uma forma legal de pensar também. Quem quer falar mais? Os famosos 5 minutinhos, né? 5 minutinhos faz muita diferença. O que a gente tem que ficar atento aí é quando... todo mundo tem essa característica quando faz parte do caráter um vício emocional, entendeu? Então, o que é o tal do vício emocional? Para mim é o tal do calo, entendeu? Tem pessoas que não suportam falar do pai que estoura. É uma palavra, entendeu? Tem pessoas que não suportam falar do cachorro. É uma palavra. Então, eu acho que esse vício aí emocional, eu acho um ponto muito interessante que a pessoa cuidar. Todo mundo tem aquela ferida aberta, né? Mas tem que descobrir o porquê que ela mantém ela aberta. Por quê? Porque ela não conseguiu curar, mas foi porque ela não teve paciência. Algum motivo teve. É enfrentar os seus demônios, né? Você entrar em contato com eles, reconhecer que eles existem e perceber a origem deles, o que faz realmente alimentar, o que é difícil. Inclusive, começar a trabalhar isso. Se você percebe que tem dificuldades naquele ponto... ficar vigilante, observando. E isso não quer dizer que você não vai sentir. Essas coisas vão acompanhar a gente, ó. Isso é interessante. Mas vai acabar entrando o ego de novo. O ego de novo, né? Sim, mas é importante isso aqui. Você não quer dizer que você não vai sentir. Você é uma pessoa uma pessoa impaciente.
Impaciência é uma coisa que não é fácil de controlar. A pessoa ela não tem alguns princípios daquilo. Você começa a ficar impaciente e pronto. Né? É porque você não vai deixar de ser impaciente. Você vai aprender a conviver com isso e aos poucos compreender quais são os... Porque a impaciência pode ter vários fatores. Você pode até ser por si só impaciente, pode ser uma origem... Tem muita coisa que é tão profunda, isso que a gente vai ver, que muitos de nós aqui, vai ser legal bater esse papo, e a psicologia é o único lugar que você consegue fazer isso, sabe por quê? É quando você senta no birô, no divã, lá para falar e você fala sobre uma coisa que você não fala com ninguém. Você não pode, por exemplo, falar... Tem coisas que você não fala para ninguém, que você sente e você não tem coragem de falar com ninguém. Então você tem que ir para um lugar onde haja uma ética, em que aquele cara não pode falar aquilo nem perante o juiz, por exemplo. Para que você talvez encontre força para falar ali o que você não... Então esse contato com a parte mais difícil de você, ou então naquele momento, é que faz você começar a conviver com isso. Como a gente não convive com a dificuldade, é até vergonhoso às vezes, a gente não entra em contato. Justamente, uma coisa que seria legal aqui, ó. Aqui, nesse grupo, ninguém critica ninguém. É difícil, você vai pensar um monte de merda, vai. Mas se esforça para não criticar. Lembra de você, né? Quando você vê uma pessoa naquela dificuldade, lembra da sua dificuldade. Mesmo que seja outra. E pergunta, eu consigo controlar essa parte aqui? Não. Então por que eu vou falar do cara? Ah, mas ali eu sou muito melhor que ele. Sim, realmente. É porque quando você fala de alguém, isso aqui é a coisa mais interessante que tem. Quando a gente fala de alguém, quando você fala mal de alguém, quer ou não, você está se elevando. Você está se dizendo que é melhor que ele naquele ponto. Ou você está diminuindo ele. Você tá dizendo assim, não... Olha, aquela pessoa fez aquilo. Quer dizer, eu não faço, né? Talvez aquilo não, realmente. Mas será que você está tão perfeito assim que não para apontar a pessoa naquele ponto, ela está escorregando, está uma merda mesmo naquele ponto, uma merda às vezes pesada naquele ponto. Mas nós não somos tão cheirosos assim também não, né? Então esse grupo vamos tentar deixar. É difícil. Quer falar? Opa, Saulo, aqui é o Elvis, né? Boa noite aí pra geral. Eu tô fazendo um curso, um professor meu tava falando a mesma coisa. Você tá me ouvindo, né, Saulo? Não, tá perfeito, pode falar. Ah, ótimo. Ele tava falando sobre isso, sobre a gente não ter o controle de falar, de se controlar ao falar. Tipo, a gente fala além daquilo que não devemos. Tipo, falar o necessário. Aí ele botou a reflexão. Será o que eu vou falar vai ser benéfico para ele? Para mim ou para o grupo? É verdade. E isso aí envolve também aqueles 5 minutos, que é minuto pra caramba, 5 minutos, Theo. 5 minutos é uma eternidade. Vamos pensar só em 5 segundos. Tem uns 10 segundos, 5 já tá bom, velho. Se você conseguir, se você tá entrando lá no GVA, ou sei lá, qualquer grupo aí que você vai na vida, eu tô no meio de uma discussão, o cara começa a falar um negócio que não te agrada, né? Se você conseguir parar 5 segundos para pensar, peraí, né? O que eu tô sentindo? Por que tô sentindo? Já dá para fazer assim, já muda muita coisa, né? Você não cai naquela, você até não fala aquilo que parecia ia falar, se segura, sabe? Por que você faz isso? Não é só para agradar a outra pessoa, é para você. É um controle. Pensa, você só vai desenvolver a inteligência emocional se você se esforçar nesse ponto. E tem mais. Essa inteligência ela vai se manifestar em todas... Tá, minha voz está baixando, né? Tá assim. Aqui tá normal. Tá boa. Tá aqui tá normal também. Aqui tá bom também. Dá pra ouvir normal. Tá ótimo. É que tá baixando um pouquinho a voz dele. Opa, agora não tá mesmo não. Porque eu mexi em tudo aqui, desliguei, problema de eu digo assim, né, a gente fala hamster, que eu digo aqui, que tem uns hamster aqui. Esse controle, então, vai fazer parte da gente, né? Vai fazer parte de você. Enfim, eu perdi o fio da meada aqui, mas é isso. Pessoal, aproveitando aí. Oi. Essa parte do controle, né? Tipo, a gente perde o controle da respiração quando a gente perde o controle emocional. Se a gente prestar atenção na respiração, ela dá um sinal
físico pra gente que a gente tá descontrolado emocionalmente. Tem esse também, né? A percepção disso. Você percebe, o coração bate mais. A primeira coisa, há uma alteração. E a alteração é mental. Só que a mente você não percebe. Você não concorda? Oi. Opa, perdão. Pode falar. Desculpa. Minha bufa no sentido mesmo da boca, né, cara? A mulher fica brava mesmo. Tem conversa, né? Só, deixa eu te comentar uma coisa rapidão que aconteceu comigo. Faz um tempo atrás, né, que tipo, eu fazia muitos exames, né, pra medir, fazer um check-up geral. Aí, tipo, tava fazendo um exame lá, a pessoa teve que repetir o exame várias vezes, porque alguma coisa lá eu sempre atrapalhava e repetia. Aí, tipo, deu umas 3 ou 4 vezes, eu perdi quase 1 hora. E fiquei calmo, cara. Tipo, eu não discuti, não falei nada. Fiquei bem tranquilo. Eu acho que, sei lá, tipo, em certas situações a gente tem que manter calmo, né? Não perder o controle. A ideia é não perder nunca. Não é fácil, né? Eu tenho certeza que se a gente se dedicar... Olha, esse grupo não é milagroso, não é nada disso. É uma coisa só que a gente está fazendo aqui. Discutindo justamente um treino de contato com si mesmo. De estudo da inteligência que nós temos solta, desembestada, que nem essa jegue no pasto solto. Sem controle. A gente controlou mais ou menos a parte intelectual para aprender, para lógica, para várias outras coisas, mas pouco controle tivemos dessa parte emocional. Quase ninguém tem esse controle, né? Desse solto. Essa é a função da gente aqui hoje. Ninguém vai sair daqui mais milagroso, não. Se você não pesquisar, não entrar em contato, não tem aí Jesus, não tem Buda, não tem nada. Quando essas pessoas dizem que encontraram a paz, com todo respeito, foi por tabela. Elas próprias fizeram isso e articularam, deixaram entre aspas, claro que elas encontram ali uma egrégora, uma função, uma vontade, uma religião, né? Mas elas fizeram, foram elas, porque senão seria injusto. Não, se entregar o coração você é salvo, o resto que se sabe, o esforço é pessoal. E não é só em um ponto, são vários pontos que existem no planeta. Não existe só um lado, existem pessoas em outros lados que nem conhecem determinados aspectos de religião que a gente estuda aqui. O aspecto é o mesmo, esse equilíbrio é nosso. E vai repercutir no seu trabalho, no seu relacionamento, na forma como você vai ver as pessoas, né, na espiritualidade, na projeção e tudo mais. Eu digo até mais, se tem uma forma, você pode ser um grande conhecedor de técnica, você não vai sair tão bem como um cara que tem equilíbrio emocional. Tá caindo a minha voz de novo aqui. Tá tranquilo. Ô, Gustavo, também a gente tem que tomar cuidado. Uma coisa também que eu estava prestando muita atenção até no meu próprio experiência, né? A gente tentar controlar, mas tomar cuidado para não guardar, né? A gente, não, eu fiquei calmo, tal, mas de repente a gente está guardando ele num cantinho e não está controlando em si, entendeu? Tem que tomar muito cuidado também com isso. É uma coisa que eu venho também trabalhando bastante. Eu pensei exatamente nesse sentido, porque às vezes a gente, em vez de ter que ficar quieto, ou seria manter a calma para a situação pede que a gente justamente não se mantenha fixo, não se mantenha preso, congelado e tome uma atitude. Né? E tomar uma atitude é ser equilibrado. Eu falo por mim porque eu tive repercussão física em relação a esse tipo de coisa, guardar, entendeu? Eu não entendia a situação, eu guardava, só que tive repercussão física no meu corpo mesmo, atuando um estresse, uma depressão. Olha só que interessante isso, cara. Eu ia falar exatamente uma coisa parecida com isso agora. Vou fazer uma pergunta para vocês, só fala eu. Quem depois de ficar nervoso teve manchas pretas no corpo? Eu sei, Rodrigão. Ninguém conhece ninguém. Vou aproveitar, já que estava falando nesse caso, eu vou aproveitar que meu irmão falou aí também sobre uma técnica não, né? Uma forma que ele usa para poder passar essas situações assim, que eu uso de uma forma um pouco diferente, né? Eu gosto muito de
piada, comédia. Eu gosto de coisas engraçadas. Ontem eu fui num centro espírita lá procurar umas paradas, só que não consegui e tava tudo dando errado. E por fim, na noite, meu chinelo quebrou e eu tava no meio da rua e foi, tipo, muito estranho eu andar sem chinelo pela rua. Mas, tipo assim, eu tentei ver pelo lado, uma coisa simples, né? Coisa bem banal, mas que tava me tirando a paciência, eu tá ali, sabe, sem chinelo no meio da rua e não consegui achar o que eu queria, perdi dinheiro, não foi horrível. Mas eu levei tudo pro lado da brincadeira, sabe? Comecei a brincar e tipo, ó, tem um espírito atrás de mim querendo me mexer o saco. Ou então, qualquer coisa assim, vinha na mente, qualquer pensamento ruim, eu tentava tirar com comédia. Funcionou pra mim, pelo menos, né? Não sei se funciona pra vocês. Maravilha, Willis, maravilha. Mas eu acho que a gente tem que evitar um pouco essa coisa de colocar a culpa sempre no externo, né? Não, na verdade, Não, eu entendi. Não foi culpa. Ele falou no sentido de trabalhar com um bom humor, né? Em relação a ele mesmo, né? Até é uma forma de que a única coisa que a gente pode fazer, não pode rir dos outros, mas rir das desgraças próprias você pode. Foi uma forma de ele conseguir desviar, não foi isso? Mas sim. Não foi botando culpa em ninguém, foi tipo, pô, quebrou meu chinelo, tropecei, alguém botou o pé. Foi uma parada assim, sabe? Tipo, nada demais. Só não. Deixa eu pontuar só uma coisinha aí, só. Pode ser? Claro, Dan. Fala aí. Caramba, não roubou. A voz do Dan tá parecendo a do Darth Vader, mas a gente... A net minha é muito lenta aqui, cara. Saulo, eu sou o seu pai. Então, é o seguinte, cara, eu não sei se é questão de ego, mas imagina a seguinte situação. Esse cara que sempre controla a sua raiva, em várias situações o cara meio que se torna uma pessoa submissa, sei lá, que não se irrita com nada, sabe? É aquele cara zen. Será que ele não acaba aceitando muito problema? Ou, sei lá, ele vira tipo a chacota do ambiente de trabalho, assim, sabe? Tipo, olha lá o Zé Bobão lá, sabe? Não, mas aí é que tá, Aldan. Ser gente boa não é ser bobão, não, viu? Ele sabe dizer não calmamente. Não sei que não posso, sabe? Eu faço isso direto, eu aprendi a falar não, é difícil. Eu não sou visto como besta no trabalho, apesar de ser calmo. As pessoas não montam em mim. Sabe? Isso aí é uma coisa que tem que ser trabalhada, porque isso aí sabe o que acontece? O peso nas costas, a pessoa vai guardando aquilo, acaba causando processos mais intensos. Você não vai acontecer nesse ponto. O equilíbrio emocional não é só para ser besta, é para ser esperto também, até saber a hora de... Por exemplo, minha mãe, vocês vão se ver muitas histórias. Minha mãe tinha mania de quando pedia uma coisa pra gente, ela assim, falava docemente. Não sei o que, vai fazer. Ninguém respeitava. Aí do nada ela explodia. Aí ela nunca conseguiu ter um apoio moral nesse ponto. É quando você nem é doce, nem é agressivo. Você fala de forma forte, mas é uma vez só. Sabe? Ser assertivo, né? Que você você tem energicamente, né? Você tem porque cara, você quando tá lúcido, você não tá besta, você tá lúcido. Assertividade, né? A inteligência emocional não é burrice. Não é passividade, é compreensão de você no momento e saber a hora certa. Inclusive, é tão intenso isso que você tem capacidade de chegar para a pessoa de uma forma emocional intensa e a pessoa ela abaixa a cabeça, porque aquele poder emocional que você teve ali, aquela forma enérgica de falar, nem para baixo nem para cima, a pessoa não consegue não fazer, sabe? É com uma voz de comando às vezes. Isso acontece muito com uma pessoa que está com a moral equilibrada até fora do corpo. Os espíritos maiores, eles respeitam. É impressionante isso. O processo moral. Outra coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, para isso você precisa de conversar muito com você mesmo, é a necessidade que a gente tem de estar certo. Aí você precisa de alguém para desabafar. Eu sofri muito. A busca por desabafo é como se você estivesse jogando para fora a sujeira emocional, a bagagem pesada que você não conseguiu administrar. Você não conseguiu administrar. Aí o que acontece? Essas pessoas, como algumas pessoas falaram, citaram muito bem aqui, que ficam, não vou fazer porque Jesus falou, tá morrendo de raiva ali dentro, né? Mas não vou segurar tal. É claro que você não vai fazendo, mas saindo dali você tem que entrar em contato com isso. Peraí, eu senti essa merda aqui, certo? Você vai desabafar com você mesmo.
Que ruim isso. Não era pra eu não consegui controlar, foi muito forte, aquela pessoa me desestruturou realmente na hora, não passei do limite. Essas idas e vindas vão ser normais. Mas você, em alguns casos, até procure. O Dan tá com o microfone aberto, né? Valeu, Dan. Procure alguém para conversar. Mas para colocar para fora, porque nós não somos super-homens, isso vai acontecer, mas toma cuidado com o acúmulo. E ser gente boa não é ser besta, ser feito de bobo. O cara, ele tá no centro, e nem embaixo nem em cima, ele não é acima de ninguém, não é um arrogante, a intenção é essa, mas também não é um bestão que o pessoal vai montar em cima de você. Você vai saber ser enérgico. Oi? Saulo, é porque as pessoas às vezes esquecem que a gente pode dizer sim e podemos dizer não também. Então, às vezes, eles pedem as coisas já na esperança de um sim. Quando recebem um não, e acaba trazendo todo esse problema. Você é um cara gente boa no seu trabalho. É um cara que está sempre... Todo mundo sabe que pode contar com você. Aí vai ter não sei o quê. Qual o problema de você não concordar com determinada coisa e de forma lógica? Você até percebe as artimanhas emocionais e fala, não posso. Não, agora não. Sabe, você não precisa ser burro, nem bobo. Você precisa ter esse controle, ele vai trazer para você não só a passividade, mas vai trazer justamente o que você vai sentir as coisas. Você é ser humano, a sua agulha vai balançar. A ideia não é fazer o coração não disparar, é que você perceber as sensações. Oi, fala. O que você está dizendo é para a gente não ser nem agressivo nem passivo, mas ser assertivo, né? Isso, caminho do meio. E isso é equilíbrio emocional, porque a pessoa pensa que é passividade, aquela passividade crítica, né? Se a pessoa não criticando, não é esse, mas se der a face, dê a outra também. Não, você tem que ter o controle de você não vai revidar, mas você não vai também dar outra face para o cara bater de novo, né? Você já percebeu que o cara vai te dar uma porrada ali na outra. Você não vai dar outra. Você vai tomar para pronto. Já sabe, peraí. Inclusive, ser sincero, mas de uma forma legal. Às vezes tem jeito para fazer. Na hora você não faz ali na frente de todo mundo, mas chama a pessoa no canto. Ser direto. Isso mexe muito no psicológico das pessoas. A maioria das pessoas não conseguem compreender. Às vezes até porque as pessoas, algumas são mafiosas demais, outras são muito inocentes, né? Quando você traz para um canto e fala, isso, né? Não gostei disso que você fez, sempre tivemos um bom relacionamento, essa atitude aqui eu acho que foi desnecessária, dos dois já erramos muito, inclusive não colocando só a culpa para ele, mas acho que isso causa uma repercussão, o cara vai te olhar a partir dali com uma diferença monstruosa, ele até te acorda no outro dia capaz de dizer, bom dia, tudo bem, levar um brinquedo, um presente para você, impressionante, porque as pessoas não têm essa atitude que tem, sabe qual é? Vai lá falar por descontrole emocional, por falta de inteligência emocional, vai desabafar com alguém às vezes que não podia. Fulano fez isso comigo, o que acontece? Aquele cara lá vai e fala para o outro. E daqui a pouco chega no ouvido seu que fulano estava falando mal de você. Porque você mesmo estava falando mal daquela pessoa. Por causa dessa falta de controle. Quantas vezes isso não aconteceu com vocês? E com a gente, né? Ô, Sal, eu acho que, tipo assim, tem a diferença do bobo que não faz nada, o cara que fica retroativo, ele não fala não, mas se sente mal em ter que fazer as coisas, daquele, digamos, o bobo tópico, o cara, tipo, ele tem os limites. Às vezes ele faz uma coisa ou outra que ele sabe que a pessoa tá pedindo algo a mais e tal, mas ele não se liga de ser prejudicado, ele não se sente mal com aquilo, faz, né, digamos, uma caridade ali, tipo, o cara, ele pediu isso aqui vai dar tempo de fazer, eu posso fazer, tranquilo, diferente daquele bobo reprimido, que ele aceita aquilo, mas odiando por dentro. Acho que também tem essa diferença. Aí tem que tomar cuidado para ser ironia. Por exemplo, é uma brincadeira que eu vou falar agora, mas agora há pouco eu fui na sala lá embaixo, aí o Ronaldo me falou, Saulo, você disse que vinha aquele dia, realmente não vim, né? Não vim. Só que ele falou brincando na frente de todo mundo e tal. Se ele quisesse ser sério, um exemplo, ele me levava num canto. Claro que eu não ligo, isso é besteira, eu tô falando assim, foi brincando. Mas se fosse uma coisa séria, né, e a pessoa, ou uma pessoa que pensasse que tiver aqui, as pessoas são mafiosas, né? As pessoas acham que o mundo tá, às vezes estão rodando para um lado pesado, tudo tá errado. Tem gente que tá pensando, o tempo todo tem alguma coisa, alguém fazendo alguma coisa para alguém, tem aquela mania de perseguição, né? Aí você chega no canto e, rapaz, é impressionante como aquilo muda a pessoa, como dá um clima impressionante. Ronaldo, daqui a pouco vai dar só eu e você na sala ali de baixo, viu? Sem ciúme, meu pessoal. Tô vendo. Bom, a gente está chegando aos 5 minutos para meia-noite.
A proposta do grupo é essa. A tarefa da gente, quem está aqui hoje, somos 55 pessoas aqui agora, mais as que vão ouvir. Então a tarefa dessa primeira inicial, a fase inicial, não é ser um super-homem emocional, ser um cara que a partir de agora tem um olhar 51, né? Quando você olha, você fala, rapaz, Sherlock Holmes está dentro daquele cidadão ali, o cara tem um controle monstruoso ali. Dá até medo de chegar perto daquele cara ali, porque o cara é um psicólogo ambulante, né? Não, é você ter um controle de percepção do que está acontecendo contigo e por que está acontecendo. São coisas diferentes e bem interessantes. Espera aí. Eu estou nervoso? Não, serenão tá longe, né? Vamos ser aqui nunca. Não vou nem falar, só falar que eu sempre sacaneio a Bahia, né? Apesar de ser de lá. Espera aí, eu estou nervoso. Tá acontecendo uma coisa, como eu posso. O que eu estou sentindo? Né? Por que estou sentindo? Isso é raiva, isso é ego, isso é. Não vem com essa que é santinho, não. Não, eu estou sendo injustiçado. Não, você está sendo de alguma forma, no mínimo, abestalhado. Abestado, como diz o Tiririca, que se deixou levar em alguma determinada situação. Né? Então, peraí. Critica mesmo a você mesmo. Coloca-se na parede nesse ponto. Então, peraí, como é que eu faço? Na nota. Eu achei, eu estou sendo isso por causa disso. Não, tá bom, eu estou sendo nesse momento. Eu estou sentindo uma angústia no peito, não sei a origem. Se não sabe mesmo, questiona aí. Você tem certeza que você não sabe? Porque às vezes é tão profundo o processo. Às vezes vem lá da infância. Tem coisas que aconteceram com a gente lá, com nossos pais, com nossos tios, com nossos irmãos, que machucam até hoje. Uma separação, um processo, sabe Deus de que origem, que machuca. Tem coisas que a gente não vai conseguir ajudar aqui nesse ponto. Às vezes é tão que está no subconsciente, digamos. Mas se você for trabalhando o grosso aos poucos, quanto mais tempo você entrar em contato, mais forte você vai sentindo, mais claro vai ficando. Saulo. Oi. O que eu acho interessante nesse aspecto de sentimento, essas coisas todas, é você sair de si, né? Sair de si, se fazer um pouco mais, claro, altruísta, enfim, mas sair de si para compreender o outro lado naquele momento em que você. Eu acho que a base de todos esses problemas é o orgulho, o capricho. O ser humano tem uma dificuldade muito grande de ouvir o não, de ouvir a negativa. Então, existem realmente formas a ser faladas, dizer o não sem ser entendido como não, para não gerar isso em outros, até mesmo para saber trabalhar isso em si. Não sei se isso também é uma forma também que eu trabalho, né? Isso em mim, para que eu não gere esse sentimento no outro. E quando eu estou sendo o alvo desses tipos de coisas que poderiam me desequilibrar, eu tento sair de mim para compreender aquele objeto que faz com que isso aconteça comigo, entende, mais ou menos? Entendo, Diego. De fora do elo. Boa colocação. Sabe o que eu percebi, Diego, você falando isso? Isso, claro, né? A gente sabe. É que a gente não tem dimensão de onde isso vai chegar. Tem gente que é tímido, tem gente que tem essa dificuldade que o Diego falou, tem gente que tem dificuldade de... Vocês perceberam que eu até postei esses dias não sei se todo mundo viu, mas as 7 inteligências que estão, digamos assim, mais ou menos identificadas no ser humano, né? É importante, eu vou postar depois num lugarzinho para a gente ficar vendo. São 7 inteligências distintas, você pode ter mais de uma delas, ou todo mundo tem todas, mas alguns controlam mais umas do que as outras. E ali não estava descrita a inteligência emocional, que é mais outra, que também está contida ali e quase ninguém controla ela. Então, a partir de hoje... Oi, vamos lá. Eu penso o seguinte, assim, que a gente está começando a desabrochar esse lado, porque a gente se corrompeu demais com sim, com não, né? A gente sempre está observando, eu vou ganhar o quê com sim, o que eu vou perder com não. A gente se corrompe, às vezes, no emprego, em uma decisão, e a gente acaba guardando pra gente, né? E a gente não acaba sendo assertivo, a gente toma a decisão errada, mas pela questão da corrupção mesmo interior que a gente tem. Perfeito, Ron. Perfeito. Oi. Perfeito. Quer falar, Noah? Eu queria, de repente, ouvir uma dica ou alguma técnica, não sei. E toda vez que você perde controle, ou às vezes até conversando normalmente, eu tenho a tendência a falar muito alto. De repente, se alguém tem alguma ideia, alguma coisa que pode, de repente, me ajudar a melhorar esse ponto.
Eu tenho uma ideia aqui, posso dar uma ideia aqui? Posso falar? Claro, claro, vamos lá. Isso aí é bom pra muita gente. Vamos cara. lá. Meu irmão, eu li uma técnica muito bacana. Vou passar para ele a técnica agora. Enche a boca d'água e segura ali 5 minutos. Agora tu É água tá fresca, Boa, André Luiz. Não, isso é uma percepção complicada. Olha, Tem que andar com uma garrafinha. Eu acho que eu posso ajudar um pouquinho. O que acontece? Eu também sofro desse mal, né? Então, pra mim, eu tenho sempre que ficar me vigiando. E é isso que eu faço. Fico me vigiando sempre que eu vejo que tá aumentando o tom, eu me calo e deixo falar, deixo as pessoas falarem e fico calado. Depois, quando eu vejo que eu tô mais calmo, eu volto a falar, entendeu? Guardo Mas- esse tempo pra mim pra me acalmar. Agora você fala alto. O Druidas tem uma garrafinha lá em casa, né Fabiano? Agora Muito obrigado. Você fala alto pelo desequilíbrio. O Danda tá aberto. Aí, peraí. Voltei a minha pergunta. Você fala alto pelo desequilíbrio emocional ou você fala alto porque é um aspecto mesmo de físico normal, sei lá, de sua voz? A minha voz realmente ela é mais grave, então para me fazer ouvir, eu já percebi que eu falo mais alto mesmo. Mas o principal problema é desequilíbrio, sim. Ah, tá. Nesse caso. Mas a primeira parte você já fez, não? Que é perceber o que você tá fazendo. O primeiro passo você já deu, agora é só trabalhar isso. Ô Duda, eu sei que você tá dentro de uma espaçonave aí, Duda, mas desliga. Cara, tem uma serradeira aí. Pô, desculpa, O Duda tá falando. pode ajudar bastante. Nosso amigo Duda, ele mora no espaço, ele vê de vez em quando fazer uns vídeos aqui embaixo. Vai ser abduzido. Mas de repente, qual que seria o melhor jeito de trabalhar isso? O Renato falou que o Duda tava secando o cabelo. Maldade, depois da hein, chapinha. Ou não é? Pô, Renato, brincadeira aí, Renato. É gaúcho ele, que é isso? Ele jamais faria isso. Vamos ter equilíbrio emocional, pelo amor de Deus aí. Não, mas só levando o lado a sério aí. Eu acho que é verdade. A percepção você já tem, né? Quer dizer, você sabe que tem isso. Não é fácil, cara. A primeira coisa, quando você ficar nervoso, vamos fazer do desequilíbrio emocional uma emoção positiva. Nossa, tô nervoso, tô na oportunidade aqui agora de fazer alguma coisa, né? De botar em prática, de perceber de uma forma... eu acho que é legal. Você tem que estudar cientificamente o que você está tendo, né? O que você está passando. Eu tô nervoso. Então eu já sei que a partir de agora comecei a respirar mais forte. Há a chance de eu falar mais alto, ou sei lá, de eu discutir, porque você vai ficar mais burro. A partir de você estar nervoso, você está burro. Ou alguém discorda de mim. Todo mundo que fica mais nervoso fica mais burro. Ele não consegue mais controlar as suas reações a ponto de fazer, às vezes, coisas ridículas. Como agir de forma desequilibrada ou até que partir para uma agressão, como acontece em casos mais drásticos, né? Ou então você dizer para aquela menina que você tá saindo um monte de besteira do qual você vai se arrepender no futuro. Não, e se arrepende, né? E tem a ressaca moral, cara, é horrível, né? Que algumas pessoas têm, né? Ou pelo menos algumas fingem não ter. Outra coisa legal também, né? Que a gente vai estudar. É importante não fugir dos sentimentos. Então vamos acabar já, que eu vou parar de gravar. Isso é importante. Se for pra chorar, chore, cara. Mas chore numa boa, sabe por quê? Prender é muito ruim. Tem um cara que é machão. Não, eu não choro. Eu sou macho mesmo, sou amigo do Duda. Eu não choro, cara. Bolinha. Salão. Oi. É aquela coisa, cara. É uma profundidade tão profunda, mano. Bom, se for pra chorar, chora. Se for pra gemer, como faz? O grupo é o Gememos, né? Já viu que pelo nome do grupo a gente já percebe que o negócio é tenso, cara. E 51, quantas pessoas tem aqui? 55 pessoas numa sala, né? Um grupo depois da meia-noite chamado Gememos. Aí você vai ter uma certa desconfiança que aquele povo faz ali uma hora daquela, né? Bom, pessoal, vamos fechar. A gente pode até ficar alguns minutinhos mais aqui. Mas Saulo. Oi. Não, agora que você vai terminar de falar rapidinho, eu colei pra você no privado aí algumas sugestões. E a mulher já chamou lá. Porque eu sou estudante de psicologia e eu queria aí acrescentar um pouco do conhecimento que eu tenho junto ao teu, que tem algumas coisas assim pra
serem revistas de acordo com os novos estudos da psicologia. Falou? Não, quer ler pra gente não, Dan? Aproveitar a ideia aí. Não, assim, tá ocorrendo, muitas pessoas aí na sala, inclusive você, estão usando a palavra ego de uma maneira equivocada, pelo menos à luz da psicologia, à luz do Freud, do que já foi estudado por ele. Tá havendo uma confusão entre ego e orgulho. Tanto que a gente tem aquele dito, ele ficou com orgulho ferido. As pessoas dizem que feriu o ego. Não, pela psicologia, estou falando porque você no início pediu para quem fosse estudante ajudar, eu sou estudante. O ego nada mais é do que uma estrutura psíquica que intermedia o id e o superego, sendo o id quem ocasiona os impulsos, né, a vontade, seria a criança interior. O superego seria aquilo que a estrutura psíquica que dá conta das expectativas sociais, ele faz o controle. Então o ego é essa estrutura que intermedia o tempo todo, né, o político entre a vontade e a supressão da vontade. Outra coisa ali que eu escrevi também é sobre instinto, né? É dito, já fiz teus cursos, o intermediário, o inicial, o avançado, e achei muito bom. E a única coisa que eu percebi em dissonância com os estudos que eu tenho da psicologia é o conceito de instinto. O instinto, ele é confundido, segundo a psicologia, né, nos teus cursos, com o impulso. O instinto, quem possui instinto, na verdade, são os seres irracionais, que não têm acesso à cultura, não têm essa intelectualidade. Quando você tem acesso à cultura e intelectualidade, você aprimora, né, os pensamentos e você modifica. Isso que você chama de instinto, na verdade, são impulsos, né? O impulso da fome. Você tem fome, mas você não tem o instinto da fome. Você tem o impulso da fome. Você não tem medo como um instinto. O medo é uma coisa aprendida. Ela não é instintiva. O ser humano não nasce com medo. Prova disso o Skinner, ele fez uma pesquisa muito tempo atrás com um bebê, um ratinho, com ele, enfim. Ele ensinou o bebê a ter medo de qualquer objeto que fosse branco. Inicialmente o bebê não tinha medo absolutamente de nada. Você podia apontar uma AR-15 para ele ou mostrar uma faca, ele não sentiria medo. Ou seja, é prova fundamental de que o medo não é instinto. Não, ou seja, não. Também tem essa parte de que o instinto ele não é considerado mais como sendo da raça humana, sim, das espécies irracionais. Isso daí há que se pesquisar mais. Não vou me estender muito aqui, eu sei que tem pessoas que não vão concordar. Eu próprio discordei da professora em sala de aula, mas depois lendo mais um pouco eu concordei com ela. A outra coisa que eu queria falar é sobre o que você falou aí da teoria das inteligências múltiplas, que ela realmente ajuda muito assim na medida em que a gente tenta se colocar às vezes como sendo superior a alguém, né? Fulano é burro, o outro é mais inteligente do que fulano, né? Na verdade, isso ajuda sim, por essa ótica. Só que existe uma confusão, o autor que reuniu e reuniu os estudos e colocou tudo em pacotinhos, em 9 inteligências ou 7 inteligências, né? Ele, na verdade, ele não é muito aceito hoje em dia também na comunidade da psicologia, porque esse conceito de inteligência, por ele, né, dentro das inteligências múltiplas, ela fica sendo menosprezada e é confundida com o conceito de talento. Né? Então, você dizer que Pelé, por exemplo, é inteligente em termos de coordenação corporal sinestesicamente. Né? Na verdade, isso os psicólogos eles consideram o talento e não isso como sendo inteligência. A inteligência é algo mais amplo do que é abarcado por essa teoria das inteligências múltiplas. Então, são coisas assim. Diga. Dan, só uma dúvida aqui. Um exemplo. A aeronave que caiu, o 747 que caiu nos Andes, certo? Os 187 passageiros, aproximadamente. Aqueles passageiros que sobreviveram, tá? Eles começaram a comer todos os outros que já tinham morrido. Isso impulso de sobrevivência, isso não é instinto, isso é impulso de sobrevivência. Impulso. Isso é um déficit fisiológico. Você começa a faltar ATP no teu organismo para você fazer contrações e você busca algo que é do teu conhecimento que vai acabar com esse déficit. Entendeu? Mas se a gente pegar animais novos, se a gente pegar um gatinho novo, será que ele iria ter medo
Aí que tá, o gato, Acho que ele já faz parte Ô, Dan. de uma outra coisa que eu falei. Os animais têm instinto. Os seres humanos é considerado que eles não... Eu tô falando assim, a psicologia não considera isso, entendeu? Você pode considerar, o Saulo pode considerar, até mesmo eu posso considerar. Eu tô falando o seguinte, o consenso... Não há consenso na psicologia, entendeu? Dentro disso. Não existe instinto. Da mesma forma como existe instinto para os animais. Um gato, um leão, enfim. Dan, mas isso não entraria. Eu não sou conhecedor Ô, Ulisses, mas eu Ulisses, pergunto vamos pra fazer o você. seguinte. É só pra Pode gente falar, fechar fala. aqui. Não, o que o Dan falou tem muitos aspectos positivos. Abre campo pra gente a percepção por um outro ângulo, né? E é legal. Eu concordo com ele que o instinto é assim como o ego. Só pra não sair das coisas todas que ele falou e não ficar discutindo um ponto qual é o instinto. Claro. Que o ego ele é muito mais do que esse. Que realmente, quando a gente está. Esse ego específico que a gente mais fala aqui no meio espiritual é o orgulho ferido, né? Beleza, realmente. Que o ego há uma profundidade, é um estudo muito maior nesse ponto, não tenho dúvida disso, a gente até já falou disso. E também, pegando o gancho que o Dan falou. Das inteligências múltiplas, eu acho que não quer dizer que também acho que são vários, eu não acho que sejam só isso também, eu sempre falei, acho que é muito mais do que isso, mas se o instinto é aquilo que a gente não conhece, que a gente não pesquisa, que não se educou, que o ser humano continua tendo instinto primário, né? Você pode, por exemplo, uma pessoa quando bebe, ela deixa de ficar, ela perde, você percebe que ela fica mais emocional. Ela acaba criando mais instintos porque ela perdeu a capacidade de percepção daquilo que ela estudou. A mesma coisa é a seguinte, como a gente, partindo desse gancho, quando você não estudou a inteligência emocional, a capacidade de controlar aquelas emoções que estão passando, ninguém estudou isso. Você está estudando a psicologia agora, mas nós na sociedade não estudamos. Nós podemos dizer então que a gente tem instinto emocional. Porque, partindo da mesma lógica, se você não estuda uma coisa, você tem instinto, ou quando você estuda, você deixa de ter o instinto. Então, como não pesquisamos a parte emocional, nós somos instintivos no ponto emocional. O ser humano é instintivo emocionalmente falando, porque ele não tem conhecimento nenhum, ou quase nulo, na base emocional. Quase todos nós somos totalmente... Inclusive, muitas pessoas que não concordam com os pontos que você falou, algum qualquer que eu falei, elas provavelmente estão tendo repercussões emocionais que, por falta de controle, acaba virando instinto. É bem complexo a coisa. A gente vai partir para um campo aí que é quase uma maconha mental aqui para a gente conversar. Eu ia falar isso. É que o conhecimento sobrepõe o instinto, né? Nada mais que isso, na verdade. O que eu ia... Ô, Saulo, o que eu ia falar é que é uma questão mais de nomeação, porque é o que eu ia falar pro Dan. Eu não tenho conhecimento dessa base que ele tem. Então, é uma questão mesmo de nomear as coisas, por exemplo, instinto ou não instinto, ou ter uma palavra diferente. Pra gente que não tem esse conhecimento, a gente acaba levando para esse lado, entendeu? Depois que a gente tem o conhecimento, que a gente consegue parar e analisar e tentar entender tudo isso que a gente falou agora. Eu acho que o campo seria um campo de atuação, por exemplo. Você reage pela emoção, porque é o campo de atuação que o seu instinto, digamos, pelo que eu entendi que ele falou, está reagindo. A gente não aprendeu, por exemplo, a agir com o coração ou então com a cabeça, pensando mesmo de forma mais racional. Eu vou fazer o seguinte, eu cortando todo mundo, eu vou fechar aqui a reunião, agradecer a todos, porque tem que dar uma hora, porque daqui a pouco a gente não consegue controlar. Agradecendo a todos que estão juntos aqui. É um início, né? Não esqueçam uma tarefinha de anotarem aquilo que vocês estão sentindo. Eu vou fazer, né? E por que está sentindo aquilo? Eu venho fazendo há um tempo já isso, né? E por isso até a iniciativa do grupo. A ideia é crescer. É importante pessoas como o Dan e outros aqui para que comece a botar os pés da gente no chão. Agora é importante que a gente discuta numa boa, porque tem um lado da psicologia que às vezes não toca nem na espiritualidade, nem pode, e tem um lado da parapsicologia, do estudo espiritual, que a gente coloca junto, vamos andar junto, vamos abrir os horizontes em todos os pontos possíveis. E é importante ter todas as bases e estar aberto a elas, porque é assim que a gente vai melhorar e aprender a controlar isso que é a proposta desse grupinho, que é a inteligência, o equilíbrio emocional e moral. Muita paz, muita luz. Valeu, vai lá, Salão, foi bom de ver, cara. Vai lá, muita luz. Boa noite aí. Manda um abração aí pra sua esposa. Falou.